Vamos acompanhar aqui? Cadê o doutor Rodrigo na tela, a entrevista da Patrícia? Presta atenção que tipo de exame é o indicado em cada caso. A gente vai conversar agora com o médico Rodrigo Stabile, ele é pesquisador da Fiocruz e vai tirar as dúvidas em relação aos testes para Covid-19. Doutor, a gente tem ouvido falar aí principalmente de 3 tipos de teste. O PCR, que é aquele que colhe o suave nasal e da garganta. O teste rápido, que é aquele que fura o dedinho e coloca no aparelhinho, já sai na hora. E também aquele feito pelo exame de sangue, né? Qual é indicado em quais situações? O exame que é colhido pelo nariz, aquele que você passa o cotonetão no nariz e na garganta, ele é um exame chamado de PCR, ou seja, ele pesquisa o material genético do vírus. Esse exame, ele é o padrão ouro para a gente saber se as pessoas estão transmitindo ou não o coronavírus, ou seja, ele é feito na fase ativa da doença. Ele é feito, ele é recomendável que se faça do 4º dia da doença até o 12º dia da doença, quando você tem material suficiente do vírus para poder ter um resultado fiel, ou seja, não dá nenhum falso positivo e nenhum falso negativo. Os testes rápidos são testes que pesquisam os anticorpos contra o coronavírus, ou seja, ele pesquisa as moléculas que combatem o coronavírus. Para isso, a pessoa já deve ter tido contato com o vírus e, a partir deste contato, ela vai estabelecer, então, a produção de moléculas que vai defender. Nem sempre esse teste é utilizado para dizer se a pessoa está com coronavírus. Portanto, ele não é recomendado para fazer um teste de busca ativa. Se você teve uma infecção recente, vai ter uma molécula de anticorpo chamada de IgM. Ela aparece em torno de 5 a 10 dias do contato com o vírus. Então, esse exame pode indicar que esta pessoa pode estar transmitindo ainda o vírus. E mais tardiamente, a gente desenvolve uma outra molécula que é chamada de IgG. Então, tem exames que conseguem pegar, quando você colhe o sangue venoso, IgM e IgG, mas ele é recomendado que seja feito depois do 7º dia do início dos sintomas. No caso do Francisley, que foi esse rapaz aqui de Ribeirão Preto, que procurou por 2 vezes a UPA com os sintomas do coronavírus e nas 2 vezes fizeram o teste rápido nele. A indicação, então, pelo que o senhor explicou, não seria essa, né? Qual o teste que deveria ter sido feito nele e em pessoas que, assim como ele, procuram as UPAs com os sintomas da doença? Então, veja, a conduta, na verdade, para quem procura a UPA com sintomas da doença, é importante que a enfermeira ou a pessoa que faz o teste, que faz a entrevista da pessoa, é importante perguntar qual é o tempo de sintomas, para poder entender. E aí, se você tem os sintomas de 4 dias em diante, é importante, até o 10º dia, é importante que você faça o PCR. É esse o teste que vai dizer se ele está desenvolvendo a doença naquele momento ou não. Não é indicado que se faça teste rápido antes do 7º dia, Portanto, é importante que se oriente para que se faça o PCR. Ribeirão Preto adotou já esse sistema, para que toda pessoa que chegue em qualquer unidade de atendimento com síndrome gripal leve, colha-se o PCR para se fazer, Nós temos estoque de material e também possibilidade de fazê-lo, uma vez que a Fiocruz supriu a prefeitura para que se faça esses testes. Pois é, o doutor Rodrigo, ele é diretor da Fiocruz, viu? Muito conceituado e explicou abertamente, gente. É lógico que tinha que fazer o PCR. E o doutor Rodrigo falou algo muito interessante. Quero discutir com você aí, que aqui em Ribeirão Preto nós falamos. Tem insumo, foi uma parceria com a Fiocruz, tem exame para fazer. Por que não fez? Por que está economizando exame? Qual que é a lógica disso? Que não dá para entender, gente. Um erro como esse, vou repetir o que eu disse há pouco, é fatal. É fatal, porque se você faz um teste errado, que deveria ter sido o PCR, fizeram lá o rápido, que não resolve segundo a explicação do doutor Rodrigo.
que tem gabarito, que é habilitado para explicar para a gente, ensinar a gente. Precisa dar uma aula lá também, né, na Secretaria da Saúde, nos protocolos deles aqui. Agora, já está decidido, sintomas leves, tem que fazer o PCR. E o caso do Francisley é ainda mais grave, porque ele relatou, olha, já estou no 4º dia, ele tinha sintomas aí de falta de ar, ele tinha gente dentro de casa infectada, ou seja, teve contato com alguém que estava com o vírus. Por que não fizeram o PCR? Por que está economizando? Vem dinheiro, não usa, vem exame, é acumulador agora de exame? Eu sempre falo aqui que a gente, né, não esconde nada embaixo do tapete. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se os exames estão escondidos onde.